Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Entrevista Cultural Cataguases 2 pelas redes sociais, inclusive no YouTube. Hoje nós vamos receber o nosso convidado no nosso quadro Café com a Camilinha, que está fazendo o maior sucesso pelas nossas redes sociais. A gente colocou aqui também o nosso canal no YouTube. Quem puder se inscrever lá, vai lá, se inscreve. Curte, comente, compartilhe com os amigos e ative o sininho, tá bom? Para você ser notificado. Tem a nossa página no Facebook, que é o Entre os Octaguases 2 também. Vai lá, segue a gente no Facebook. E temos também o nosso Instagram, que é o @Entre os Octaguases 2. E o nosso quadro Café Caminho, trazendo o maior sucesso. E hoje nós vamos receber com muito carinho o ator e diretor Bruno Beneck, para contar pra gente toda a história dele, trajetória. Fiquem à vontade, se puderem, passe aviãozinho, espalhe para geral. Chegando, estamos ao vivo. Boa noite. Oi, Bruno. Puxa um oi aí, amigo, no comentário. O Bruno é nosso amigo, tá, gente? Esse é amigo VIP. Puxa um oi no comentário, por gentileza. Olá, boa noite. Bruno, coloca um oi no comentário, por gentileza. Isso. Até que eu te chamar. Só aceitar o convite. Oi, Camilinha. Boa noite. E aí, Venha, como você tá? bem-vindo. Tudo jóia? Bem-vindo, Bruno. Obrigado, tá, Camilinha, por ter convidado para esse bate-papo. Tem um tempo também que a gente já se fala aí, né? Você acompanhou um pouco uma das nossas produções, em Cataguases. E, pô, tô muito feliz de estar aqui com você. Bruno, então, vou contar um pouquinho a sua história para o pessoal poder conhecer um pouco mais a sua história, tá? O Você Bruno coloca Benetti, meu óculos aí. não, o Bruno Benetti, gente, ele é diretor versátil, atuou durante 20 anos como assistente de direção em filmes, séries, programas de TV, campanhas publicitárias, institucionais como ator e inusitáveis obras audiovisuais, construindo uma base sólida para a sua trajetória como diretor. Bruno, suas obras imprimem um olhar poético, nostálgico para o interior, resgatando a memória e a cultura popular brasileira. Sua jornada começou nos palcos de teatro, atuando aos 13 anos de idade. E ainda na adolescência, deu os primeiros passos no mundo do cinema, dirigindo curtas-metragens. Sua grande marca é o carinho e a atenção que tem ao trabalhar com atores estranhos e com crianças. Seus filmes atuam A Luta e Sacis conquistaram muitos prêmios em festivais nacionais e internacionais temáticos infanto-juvenil. Vamos receber com muito carinho Bruno Beneck. Aí, obrigado, Camilinha. Obrigado mesmo, tá? Eu que te agradeço, Bruno. Ô, Bruno, sua trajetória começou muito jovem, primeiro nos palcos e depois de não curtas metragens. De que forma essa experiência vocês moldaram seu olhar artístico como diretor hoje? Fala para nós, Bruno. Então, eu começo muito cedo no teatro. Isso para mim foi fundamental assim para entender desde já o que eu queria, né, os caminhos que eu queria seguir. Sempre, né, foi muito difícil porque a gente estava no momento aí de experimentar, né? Hoje nós temos aí as escolas de audiovisual, de teatro, enfim, graças a Deus acontecendo na região, mas a gente estava ali no momento de desbravar junto, né, com toda a turma aí que está fazendo hoje. E com certeza, tudo que eu vivi, né, na minha cidade natal, que é Muriaé, que é próximo da sua, né, Cataguases, terra do cinema,
Tudo que eu vivi ali foi como um celeiro cultural, um laboratório de experimento, né? Onde eu podia, muito jovem ali, aos 13, 14 anos, montar minha primeira peça de teatro, também atuar, né? Comecei, na verdade, atuando numa peça que chamava As Aventuras e Desventuras de Nando, uma menina de rua. E era um festival de teatro estudantil, então tive esse primeiro contato. A partir dali, o bichinho mordeu, não consegui parar mais e conheci também, através da minha mãe, que voltou a fazer faculdade depois de mais velha, o cineasta, né, pioneiro de Muriaé, no caso, amigo, foi amigo do nosso saudoso Humberto Mauro, enfim. E chama Carlos Scala, saudoso também, infelizmente, mas onde ele me leva, eu já estava vivenciando aquela atmosfera do teatro, que já é fascinante, e aí quando eu conheço o Scala, através da minha própria mãe, eu descubro, né, um mundo novo, que é o mundo do cinema, e me apaixono principalmente pela história do cinema nacional, inclusive regional aí, que, né, sempre tentando resgatar aí a história dos nossos, né? Dos nossos conterrâneos, sejam eles do passado ou os contemporâneos também. Então, foi muito importante, né? Tudo que eu vivenciei no teatro, experimentando os filmes ainda na VHS, cheguei a filmar com escala também algumas coisas em película, né? Teve um filme sobre a vida dele, Cinema Uma Paixão, da cineasta Meire Rodrigues, que é a produtora executiva do Sarcis. Filmamos isso, já estava com uns 16 para 17 anos. Então, tudo que eu vivenciei foi muito importante assim, para eu construir, né, a minha visão hoje como diretor. E, na verdade, a gente vive construindo, vive aprendendo o tempo todo. Fiquei 22 anos, né, mais de 20 anos aí, fazendo assistência de direção para muitos diretores em várias mídias, né, entre institucionais e ficção, documentário, televisão. E, poxa, foi muito importante. Eu sempre aprendo muito, né, com esses mestres aí. E eu acho que o que me alimentou para dirigir foram esses encontros e essas experiências. Desculpa, se estiver falando muito, me corta aí, hein, Camilo. Pode cortar, não tem Fica à problema. vontade. Fica à vontade. Bruno, seu trabalho hoje é marcado por um olhar poético, certo? Nostálgico sobre o interior do Brasil. O que inspira a resgatar a memória e a cultura popular em suas obras? Eu gosto muito, Camilinha, de falar, né, da cultura popular, porque nós que somos, né, também no interior, nós tivemos esse tempo, né, na minha geração pelo menos, de ouvir muitas histórias, da gente se conhecer através dessas histórias que a gente escutava ali no pé, na Barra da Saia da Avó, do lado do fogão a lenha, né? Sempre curtindo a nossa gastronomia mineira. E eu acho que eu me alimentei muito disso, né? Fui criado também, uma moça que ajudou a minha mãe a criar a gente, chama Maria Helena, que é de Cataguases, né? Mora em Cataguases hoje, que é a Iá. Inclusive, ela é uma personagem do nosso filme Sacis. Ela foi uma das principais responsáveis também, por eu ser completamente apaixonado pela cultura popular brasileira, né? Pelos mitos e lendas, né? Pela valorização do nosso folclore. E desde os primeiros filmes eu experimentei assim. O primeiro, na verdade, eu tinha uma influência até mais externa, né? Que era um dos filmes de terror, de suspense, principalmente do final da década de 80, 90. Inspirou muita gente também. Então, meus primeiros eu acabei indo para esse caminho do que a gente via. E a partir do momento que eu conheço escala e entendo quem nós somos, a cultura local, o pioneirismo do Humberto, e depois ele vira esse gigante,
eu começo a me ver mais, aí eu começo a resgatar essas histórias lá da infância e colocar ali como tema principal. E o primeiro filme que eu faço, depois de Steve Mortinol, que é um curta-metragem VHS de suspense e terror, eu vou já para o caminho do infanto juvenil, que chama Carmelita, onde eu experimento as lendas urbanas e rurais no mesmo filme, numa aventura para infanto juvenil. E aí eu filmo numa Sim. cidadezinha próxima a Muriaé, onde eu já dava aula de teatro, com uns 18 anos, assim, 17, 18 anos, de teatro aos domingos. E aí eu decido fazer um filme com a turma. Era para fazer, era uma aula de teatro que eu dava, era um curso de teatro. E o final era sempre um espetáculo, né? Uma peça. Só que aí eu já estava mordido também. E aí acabei misturando tudo e acabamos fazendo um filme. Esses filmes, assim, não tem a qualidade, né? Que deveria por estarem guardados e tal, mas eu consegui, coloquei, guardei pelo menos no YouTube aí. Depois eu compartilho o link também, por curiosidade, obviamente, são filmes experimentais, mas que com certeza foram muito importantes. E onde eu começo a falar de cultura popular, né, do nosso povo, de trabalhar com não atores, apesar de ser ator e valorizar muito, eu acho, acreditar muito na formação também e achar É. super importante. Mas, como eu disse, né, a gente tinha que experimentar. A gente estava num lugar que ou a gente experimentava ou não fazia. Então, eu acho que eu aprendi a lidar com isso também, né? Trabalhando com as pessoas que também estavam ali experimentando. E eu aprendi muito com elas também. Beleza. Bom, então, você é reconhecido pelo cuidado especial com atores, estudantes e com crianças, certo? Como constrói essa relação de confiança no set e quais técnicas utiliza para que eles se sintam seguros para criar? Então, na verdade, eu começo uma preparação de elenco dessas crianças a partir da leitura, né? Primeiro contato. Na verdade, a gente começa com dinâmicas, né? Jogos, que até usava muito no teatro mesmo, autoconhecimento, e depois a gente começa a introduzir o roteiro, né? A atmosfera que nós vamos trabalhar, a década. E aí, devagar, a gente vai trazendo eles para dentro desse universo que a gente quer contar. E um pouco mais para frente, a gente começa a construir junto com eles os personagens e vamos desconstruindo o texto, né? Tudo que foi escrito ali, ao contrário de muitos outros trabalhos, quando a gente trabalha só com atores experientes, muitos trabalhos exigem ali que a gente fique à risca ali no texto. Ao contrário, né, de quando eu estou nesse processo de criação coletiva e com as crianças ou adolescentes também, que nós vamos adaptando, né, colocando na boca deles a forma deles, mas sem perder o caminho que a gente propõe, né, para o filme, não só por mim como diretor ou roteirista ou proponente do trabalho, mas também do trabalho de todo mundo, né? Que o cinema a gente faz em turma. Então, a gente tem um diretor de arte, né, que junto com ele vem um figurinista, o caracterizador, maquiador, barra cabeleireiro. Aí a gente tem na equipe de direção, né, todo um conjunto aí de ADs, assistentes de direção, que é um time, a continuista, né, a produção, então, o fotógrafo, né, o diretor de fotografia. Então, assim, tudo isso vem também sendo introduzido devagar para esses novos talentos. E quando chega no set, eu acho que o que deixa eles à vontade, não só eles à vontade, eu acho que também a equipe, é a gente ir seguro do que a gente quer, né? A gente ter preparado muito. Eu acho que o cinema também é muita preparação, né? A gente acha muitas vezes que é só um teatro que a gente fica meses, né? Ensaiando. No cinema também a gente não fica tantos meses ensaiando, até por uma questão de orçamento e cronograma, mas tem esse planejamento, né? A pré-produção, a pré-produção, a produção e depois ainda continua na pós-produção, que é a finalização do filme. Então é um trabalho de muita gente. Boa.
Após 20 anos atuando como assistente de direção em diferentes firmas, filmes, séries, TV e publicidade, quais candidatos mais conheciam na sua forma atuando de dirigir, Bruno? Camille, você pode repetir, por favor? Ah, tá. Certo. Perdão. Após 20 anos atuando como assistente de direção em diferentes formatos, filmes, séries, TV e publicidade, quais candidatos mais conheciam sua forma atual de dirigir? Ah, perfeito. Obrigado, Camille. Não Então, tudo. é, eu acho que, na verdade, estou sempre aprendendo mesmo, todos os dias, com todos os profissionais que eu encontro nos meus caminhos, nos trabalhos. Isso era muito claro para mim quando, né, eu tive a oportunidade de começar lá em 2023, início de 2023, como estagiário de direção, né, que foi o meu primeiro longa, como estagiário, que foi o Sexo, Amor e Traição. Eu fui chamado por um conterrâneo chamado César Rodrigues, Cezinha Rodrigues, que é um diretor, né, que trabalha aqui no Rio pra caramba também hoje. Fez muitos filmes aí de sucesso. E o Cezinha foi uma pessoa que eu procurei aí de Muriaé. E aí consegui o contato através do Marco Aurélio, meu amigo Mé, me levou na casa dos pais do César. E aí onde eu conheço o Cezinha, né? E fico anos. Eu acho que eu conheci o Cezinha, eu tinha 15, 14 também. Então, quando em 2023, já com uns 18 anos, 19 talvez, eu venho para o Rio, faço esse primeiro estágio e vou construindo nesses 22 anos de estagiário, depois terceiro assistente de direção. Não, minto, fiquei de estagiário, depois fiquei de fiscal ainda em algumas agências, depois fui para terceiro assistente de direção, depois segundo um período, e aí fui para primeiro, onde eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com muitos diretores por ter esse leque, né, de possibilidades do audiovisual, das mídias, né, por aqui, que é o institucional, a publicidade, o conteúdo para televisão, né, os programas de TV, os documentários também, os filmes de ficção, longas, enfim, curtas, séries de TV, webséries, né, de canais de YouTube. E assim, ter passado por esses lugares e conhecido tantos mestres, tantas pessoas incríveis, generosas. Então, assim, eu acho que meu embasamento hoje, né, para dirigir vem também, como eu vivenciei, né, todos esses formatos, todas essas formas de dirigir com vários diretores. Eu acho que eu tiro um pouco, né, de aprendizado ali de cada um e construo aí minha trajetória também. Mas em paralelo a esse trabalho de assistência, eu sempre fui experimentando como diretor, né, desde muito cedo, como a gente já falou aqui. E aí que vem, né, Serial, Crime, depois A Luta, A Lenda do Caboclo d'Água, Sacis, né? E hoje em dia os longas-metragens, um que já estreou, né, que tá na Netflix desde julho, que é Amor de Mãe. A série também de TV que está na Globoplay, a gente fez para o futuro e está na Globoplay gratuito, que chama Queima Mufa. É uma graça, são 3 episódios, infanto juvenil. Calma, gente. Vou lembrar que tem a parte 2. O Bruno vai assistir parte. Calma aí, Bruno. Maravilha. Então, pode falar. Vamos para essa parte. Seus filmes A Luta e o Sacis conquistaram prêmios importantes no circuito infanto-juvenil. Que chique. O que considera essencial para que você, uma obra destinada a esse público, seja potente e significativa? Conte para nós, Bruno. Eu fico muito feliz assim com o retorno, né, dos filmes A Luta, Sacis, principalmente esses dois. E eu acho que esses filmes eles conversam bem com os públicos, né?
eles chegam bem nas exibições, nos lugares, porque tem uma coisa, né, que a gente gosta de se ver. E eu acho que quando o público assiste, se identifica de alguma forma. Ou na mãe, ou na avó, né, os mais jovens. E traz uma certa nostalgia, para muitos conforto, né, saudade também. Então, acho que essas obras, elas acabam dialogando muito bem assim com as famílias. Não é um filme só para criança, né? É um filme para família, leve. Então, acho que é isso que fez com que o filme rodasse tanto, continue também a rodar. O Sassis tem 2 anos, né, que está fazendo uma carreira aí de festivais. Esse mês agora está indo para a Alemanha também, vai passar em Berlim, no Festival Cinema Brasileiro lá. A Luta também já foi, né, para alguns países e rodou muito, né, ficou desde 2016 aí, e até hoje a gente consegue assistir em algumas mostras, alguns cinemas, né, licenciando o filme. Então, é muito prazeroso, né? Bom, então, o audiovisual brasileiro vive transformações constantes, seja no financiamento, na circulação ou nos modos de produzir. Como você enxerga o momento atual e quais caminhos acredita que se abrem para os novos realizadores? Eu acho que o audiovisual, né, ele vem se transformando, como tudo na nossa vida, principalmente pro lado da tecnologia, né? Hoje, por exemplo, a gente está aqui, ó, ao vivo. Eu estou com o celular na palma da mão, você aí também com o seu. E a gente tem essa ferramenta para produzir. Então, assim, eu vejo que o audiovisual, hoje, né, nosso atual momento, eu acho que a gente precisa de mais incentivos. A gente estava indo para um bom caminho, mas que foi interrompido, infelizmente. E que agora, para reconstruir, infelizmente, também leva um tempo e dói. Não é fácil mesmo. Então, assim, estamos sentindo falta, né, de mais oportunidades nesse momento atual. Mas parece que os caminhos vão se abrir para o próximo ano, que estão vindo aí alguns projetos de incentivo, tem um plano de governo aí para liberar, né, uma nova leva, né, de incentivos aos projetos. Então, eu sou sempre confiante, né? São muitos anos trabalhando e trabalhando como freela, né? Então, assim, fácil não é. Eu acho que para os jovens hoje, para quem está começando, é realmente se informar, fazer os cursos, participar dos workshops, participar dos eventos, né? Que são relacionados ao audiovisual, como tem a Max em Belo Horizonte, a Rio Marte no Rio, enfim, tem SP, né, também, pensando, né, em produzir, né, pensando em produzir o audiovisual. Acho que a gente tem que estar cada vez mais ligado, porque nesses lugares, em Farpa, por exemplo, né, Festival de Roteiro lá do Sul, são lugares que você consegue já, né, acelerar um processo que pode demorar muito, que é o conhecimento de como emplacar o seu projeto, como enquadrar um projeto na lei, como buscar depois esse apoio, esse patrocínio, né? Enfim, são várias camadas. Mas eu acredito que o caminho hoje ainda são os editais, são as leis, né? Que são mais democráticas ali, mas ficar de olho também, né, nas oportunidades, em todos os sentidos. Alguém vai fazer um curta-metragem, às vezes não tem, né, uma estrutura de grana e tudo mais, mas eu acho que a gente podendo, né, participar, compartilhando, doando também, no momento que a gente está começando, é muito importante, né, para o nosso crescimento, entendimento, essa coletividade, né, que é o cinema. Então, eu acredito que, assim, os caminhos aí para a gente estar produzindo mais e mais e absorvendo todo mundo que está chegando também do mercado, porque hoje em dia, como nós falamos há pouco, tem uma imensa, né,
variedade aí de oportunidades no sentido de preparação, né, de cursos e oficinas e escolas, enfim. Mas eu acho que o grande barato é experimentar sempre, né, ficar ligado aí depois que tiver o filme na mão nos festivais. Isso também é muito importante, porque é a nossa janela e é onde nós nos encontramos, trocamos com outros realizadores e vamos aprendendo, né, uns com os outros, sempre. Isso. Bom, eu como diretor, que transita por diferentes linguagens, o que mais o que move hoje o cinema? Há temas, estéticas ou experimentações que você acredita a serem seu próximo passo criativo? Eu acho que nós, como artistas, cineastas, a gente não pode se acomodar nunca num caminho, porque o que move a gente é realmente contar histórias, e diferentes histórias, né? Então, eu acredito muito nesse caminho de contar histórias do nosso povo. Então, acho que eu vou estar sempre trabalhando uma temática que tem a ver comigo, com a minha mineridade, com essa vivência que eu tenho, né? Nesse universo mais rústico, mais rural, às vezes, mas dentro, né, das temáticas da cultura popular. Mas eu quero experimentar mais também, como eu experimentei no início, filmes de suspense, terror, temáticas, né, que trazem drama, por exemplo. Quero falar sobre o envelhecer. Eu quero muito, né, falar com esse público também, o público mais vivido, e sobre esse momento, né, que o mundo está vivendo. Nós temos uma estatística aí, por exemplo, né, de acho que mais 25% de pessoas idosas, né, para as próximas décadas. E eu vejo que é muito diferente, né, hoje, você viver, né, essa idade mais avançada no mundo contemporâneo do que a gente via antes. Mas, ao mesmo tempo, trazem muitas questões, né? Muitas questões psicológicas, filosóficas, né? E eu quero muito falar também disso. Pesquisar, entrar nesse universo também da melhor idade. Você pode falar assim ainda. Se é que pode falar assim. Agora nós vamos mudar de assunto, tá? Que eu expliquei aquela hora, né? Então, a sua formação artística começou no teatro aos 13. De que forma a experiência inicial influencia sua direção no audiovisual até hoje? Camille, você repete para mim, por favor? Sim. Sua formação artística começou no teatro aos 13. De que forma a experiência inicial influencia sua direção no audiovisual até hoje? Ah, sim. Então, eu acho que o teatro ele me acompanha até hoje, né? Então é o momento que eu começo ali, eu começo a experimentar o teatro até na minha rua, antes de pisar realmente num palco. A gente fazia ali ainda no chão, pro bairro, pros amigos, pros vizinhos. Então sempre foi uma paixão. E o que que o teatro me deu? Coletividade, criatividade, né? O trabalho em grupo, resolver os problemas e o amor pela arte. Então, acho que eu carrego isso hoje aqui na direção, sabe? Eu acho que o teatro me deu a base, primeiro para eu atuar, depois para eu produzir, dirigir. Então, foi onde eu consegui ter coragem de experimentar, de falar que eu era, e ser, realmente, né? E, e eu acho que hoje, assim, quando eu olho para trás, eu vejo muito ainda aquele menino lá de 13 anos no teatro, com aquele entusiasmo, brilho nos olhos, querendo fazer, descobrir, desbravar, né? Como eu te disse, assim, né? Eu acho que é um trabalho coletivo, né? São os pensamentos compartilhados, as ideias discutidas. Eu acho que isso que é muito gostoso
no processo de produzir e de contar uma história, seja lá no teatro como no cinema. Bom, você começou a dirigir ainda na adolescência. O que te motivou a experimentar a direção tão cedo e como se percebe sua evolução desde então? Olha, eu tive que começar a dirigir, na verdade. Não foi uma escolha, não. Como que aconteceu? Eu fiz a minha primeira peça, onde eu só atuava e ajudava na produção. E aí, esse grupo se desfez. Algumas pessoas eram um pouco mais velhas, já estavam estudando um pouquinho mais, ou tendo que já partir mesmo, numa época que a gente não tinha as universidades aí na região, né? Então, e até os nossos professores de teatro, pessoas que dirigiam, cada um ia tomando um rumo ali, ou ia ser diretor numa escola. E aí eu me vi com muita vontade e sem lugar. Então, por uma necessidade, eu formo um grupo de amigos, monto a minha primeira peça dirigindo na marra, atuando pouco, aí quando eu vou para a direção eu passo a atuar menos, né? Participo menor, faço participações menores para eu ter um maior domínio ali do que eu estava fazendo nessa parte de coordenar esse grupo, né? Mas aí é mão na massa, porque eu já começo também não só a dirigir, mas fazer cenário, figurino, enfim, experimentar mesmo. E aí, a partir daí, esse grupo de teatro, a gente passa a se reunir, né, todas as semanas, e aí a gente lança ali uma ideia de fazer um curta-metragem. E aí, como eu estava dirigindo o grupo, naturalmente eu dirigi ali o documentário, desculpa, o curta-metragem, era uma ficção, chamada de Steve Mortinol, junto com Douglas Neves, Maria José Freire, uma turma que era do nosso grupo de teatro, né, lá de Muriaé. E aí, a partir daí, eu me vejo experimentando não só a direção dos filmes, mas eu passo a dar aula de teatro, né? Até por uma necessidade mesmo também de trabalhar e a cidade não ter mais ali quem fizesse. E aí chega um momento, com uns 21 anos, mais ou menos, fazendo isso, em paralelo, né? Fazendo animação de festa infantil, apresentação, vestindo de personagens, enfim, fazendo de tudo. Recreação em hotéis, em outras cidades. E aí chega um momento que a Gilca, que foi superintendente, eu acho que durante 12 anos lá da Fundarte, eu acho o tempo, tá? Mas ela foi superintendente. Ela me convida e juntos nós abrimos, né? Realizamos aí a inauguração da escola de teatro Gregório de Matos Guerra, que é a primeira e única escola de teatro de Muriaé, que existe até hoje. A escola tem mais de 20 anos, ou quase 20 anos. Tem mais de 20 anos. E hoje ela é tocada por um dos primeiros alunos da escola, que trabalhou comigo, ele é Elcio Rodrigues, e André Meirelles também. Desculpa, André do Vale. André Meirelles é a nossa diretora de arte aqui do Daia do Vale, minha querida amiga. E é isso. Eu acho que vem dessa coisa do experimentar mesmo. E da necessidade, né? Por isso que eu começo a dirigir. Bom, por 28 anos com o centro de direção, a gente fez formato. Quais aprendizados desse período considera fundamentais para a sua identidade como diretor hoje? Isso, eu acho que dentro desse tema, Camilinha, acho que tem um pouco de tudo isso que nós, né, fomos trazendo aí lá do início do teatro, né? Dos 13 anos até hoje, que eu continuo aprendendo, né? Eu continuo experimentando, assim. Então, acho que o grande barato, na verdade, é isso. A gente poder sempre estar aprendendo coisas novas, novas histórias, novas perspectivas. Eu acho que isso que me motiva muito, sabe?
estar nessa luta aí e não desistir desse caminho que fácil não é, minha amiga. Mas, quando a gente gosta, a gente tem que acreditar, correr, fazer, experimentar que uma hora vai. E eu acho também que o que vale nisso tudo são os caminhos, a trajetória, o caminho. Eu tinha muita ansiedade de chegar, mas chegar onde, né? Então, assim, eu tinha muita ansiedade mesmo de ver o filme pronto, já ia pro set ali como ator, né? Queria filmar, depois queria ver aquilo propagado, aquilo exibido. E, na verdade, muitas vezes pode até acontecer de a gente não ver o filme, ou do filme até não chegar numa fase final. Já aconteceu comigo algumas vezes, não como diretor, mas como ator. E assim, então acho que tem que gostar muito para valer a pena, para curtir o caminho, as pessoas que a gente encontra no caminho, tudo que a gente aprende no caminho. Porque se a gente for ficar pensando, né, que eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente olha para esse lugar de trabalho e tem uma certa ilusão, a coisa da fama, né, do dinheiro, e que é diferente de sucesso. A gente pode ter sucesso, né, nos nossos filmes sem ele estar na emissora X. A gente pode ter sucesso no nosso trabalho no audiovisual sem ele estar no streaming tal. Podemos. A gente acreditando nele e entregando ele para um caminho também que vira do próprio filme, né? O filme chega um momento que ele te leva, ele passa a te levar. E esses caminhos que ele vai encontrando é a grande magia aí da arte, né? E da cultura. Explica para o povo, Bruno, como é que funciona a pré-produção, pós-produção. Explica para o povo, para quem não conhece o audiovisual. Explica para nós um pouquinho. Então, o filme ele começa, né, primeiro na criação de um roteiro. Primeiro ter ideia de um roteiro que a gente chama de argumento, né? Você vai argumentar sobre aquele assunto e vai colocar ali suas ideias. A partir desse argumento, esse texto vai para uma equipe ou para um roteirista, onde ele vai escaletar, né, o que a gente chama de escaletas, que é trazer os ambientes do filme em questão de localidade, tempo, cronológico, enfim. E depois ele vira um roteiro. E aí a pré-produção de um filme, ela é a preparação da filmagem daquele roteiro, né? É onde todos os profissionais têm um tempo de construir a roupa, de costurar, de medir, de construir o cenário, de pensar nesse cenário, de pintar. O diretor ou o preparador de elenco, o coach, trabalhar os atores para eles entrarem nesse mundo, né? Para a produção, organizar nossa alimentação, nossa hospedagem, logística do transporte, né? O cronograma da filmagem. Isso tudo vai na pré-produção. E aí a produção acontece no período da filmagem. Quando você fala que está produzindo ali, quando você está filmando, né? E aí você pode dividir o seu filme. Se for um longa-metragem, a gente filma hoje em dia 5 vezes por semana e folga 2. Infelizmente, num passado muito próximo, a gente trabalhava 6 dias e folgava 1, né? E um curta-metragem você pode conseguir filmar em menos tempo, enfim. Depois desse período de filmagem, tem a pós-produção, que é a edição desse filme, é a construção da trilha sonora, do sound designer, que são todos os ruídos, os barulhinhos do filme. É onde o filme vai criando vida, né? Com vários outros profissionais que acompanharam ali, talvez de longe, outros de perto, a pré-produção e a filmagem, e depois vão trazer para a gente um universo riquíssimo de cores, de sons, né? E aí tem o editor, montador, o assistente de edição, tem a finalizadora, o finalizador que seria a pessoa responsável por isso. Nós temos a equipe de sound designer, né? Onde vão tratar os diálogos, as vozes,
vamos colocar as murmunhas de roupa, os barulhinhos dos sapatos, as pegadas, enfim. Aí vem todo esse mundo. E após esse período de edição ainda vem o lançamento, né? Que tem toda a parte de mídia, que você tem que pensar no cartaz, no seu plano de mídia digital, criar, né, as páginas e os layouts. Esse é um resuminho aí do processo de produção. Aí, ó. Aprendeu, hein, gente? Aprendeu com o senhor. Bom, então, seu olhar poético, nostálgico como o interior do Brasil. É uma marca ilustrada. De onde nasce essa inspiração pela memória e pela cultura popular? Nasce junto comigo em Muriaé e na região, né, da zona rural aí de Muriaé, Cataguases, Leopoldina, onde eu tenho contato, né, e conhecimento de todos esses personagens da cultura popular, né, dos mitos e lendas, mas também da cultura popular viva, que são as pessoas que nos rodeiam aí, que são os meus antepassados, né, avós, ainda vivos, os tios, padrinhos, esses lugares, né, onde a gente tinha o tempo e a liberdade de criar, de inventar, tudo que a gente ouvia ali dos nossos entes queridos. Então, acho que vem daí, vem da mineirice, da mineiridade. Bom, Essa paixão por nossa história brasileira. cuidado ao trabalhar com atores, entre antes e crianças. Como constrói esse ambiente de acolhimento no set? Isso. Ô, Camilinha, essa nós falamos bem no iniciozinho. Se quiser, eu repito. Mas falamos, tá? Mas se quiser, eu falo aí. Você que sabe. Pode? Então, acho que aí, né? Eu falei um pouquinho lá no início. Acho que a gente trabalha com as crianças, trazendo ela para o universo do filme. E no set, a gente traz um conforto, né? Uma qualidade de ambiente, uma equipe profissional, competente, concentrada, obviamente, um clima bom e o trabalho de preparação que acontece bem antes. Então, na verdade, quando ela vai para o set, ela teve uma grande preparação antes e é isso que vai deixar ela à vontade. Bom, vamos falar de outra coisa. Seus filmes, A Luta. Fala pra mim quem que inventou o nome, como é que foi parar na plataforma do streaming. Fala pra nós como é que foi parar na Netflix, The Google Play. Fala pra nós um pouquinho esse filme. Certo. Ó, o filme, na verdade, que está na Netflix é O Amor de Mãe, né? Isso, pode Foi falar. meu primeiro longa-metragem estreado. Tem um primeiro que eu filmei, mas que vai estrear depois, que chama Malucos contra o Ladrão de Sonhos, pela H2O e Take 4. E na Globoplay tá o Queima-Mufa, que é uma série que eu fui convidado para dirigir pela Giros Filmes, que eu fiquei super feliz também de fazer. Amo essa série, tá lá gratuito para todo mundo ver. E aí, falando de Sacis e A Luta, são filmes que foram, né, para algumas janelas. A Luta foi exibido no Canal Brasil. Sacis, por enquanto, está no circuito dos festivais, né? Mas, como eu disse, eu acho que os filmes eles acham os seus caminhos a partir do momento que você coloca no mundo. Então, são pelas mostras, festivais, eventos que os filmes vão sendo descobertos, né? E no caso dos filmes que estão na Netflix, a série da Globoplay, são trabalhos que eu fui convidado para dirigir. Legal. E quem fez as trilhas sonoras do filme? Quem são os personagens? O Saci, para te falar, eu acho que me lembra um pouquinho daquele sítio do Capão Amarelo. Ui! Caiu aqui, peraí. Me lembrou Com do certeza. sítio do Capão Amarelo. Me fez lembrar essa... Com certeza é uma grande referência. Não o sítio do Capão Amarelo em si, porque é a obra original do Lobato, mas eu bebo na água do Rodolfo Nani no filme O Saci, de 1953, que é um filme preto e branco, que está disponível no YouTube, que o Rodolfo Nani fez, sim, inspirado e baseado na obra do Lobato. Então, quando eu vou e bebo da água desse filme, desse meu amigo saudoso, que infelizmente partiu aos 100 anos
esse ano, ele eu venho homenageá-lo, na verdade, homenagear o filme, que é o primeiro filme para crianças do Brasil, o Saci. Tá no YouTube. E aí eu venho homenagear também o criador, o cineasta que criou esse filme, que é o Rodolfo Nani. Por isso que no meu filme Sacis, no nosso filme Sacis, o personagem principal chama Rodolfo, em homenagem a ele. E tem uma atmosfera ali do Sítio do Capão Amarelo, porque realmente é inspirado nessa adaptação lá da década de 50, né? E também vem da minha influência, né? Dessa obra, da primeira e da segunda versão da televisão também. Legal. E quem Ah, fez e a quem trilha fez a sonora trilha desse filme? sonora? Quem fez a trilha Quem, sonora desse filme? A trilha quem sonora fez a do trilha filme. sonora de Sacis é um conterrâneo seu. É um cara fera pra caramba. Um Sabe músico quem fez? incrível, maestro. Quem Chama é? Dudu Viana, de Cataguases. Ah, já entrevistei. É o grande Dudu Viana, maestro. O Dudu Muito é o bacana. responsável pela trilha fantástica do Sacis. Inclusive, essa trilha está totalmente disponível no Spotify. É só colocar Sacis lá que vai aparecer toda a trilha sonora do filme, assinada aí pelo grande músico, gigante, na verdade, Dudu Viana. Irmão do Thiago Viana. Grande e talentoso, esses dois. Não tem como falar. Eu te conheci uma É passada na sim. rua. Aí falei com ele, falei assim, eu tenho o Bruno, que fez um filme e tal, tal, tal. Aí, ai, que fantástico. Muito Ele legal. O Dudu falou é um parceirão. O Dudu o fez a trilha Thiago, sonora também do meu o Bruno próximo fez filme longa. comigo. Oi, Oi? desculpa, acabei falando junto com você. Não, Pode falar. pode falar de Eu novo. falei que o Dudu Viana fez também a trilha sonora do meu próximo longa, que vai sair, que chama Fábrica de Sonhos, que eu também fui convidado, né, para produzir. Fiz a produção executiva junto com o Henrique Freitas e dirigi. É do Planeta das Gêmeas, né? Uma dupla, umas meninas incríveis aí que tem um canal e estão com esse filme para lançar já já. E eu não sei ainda qual é a plataforma. Alguém veio perguntar assim, como vai lançar o tal filme? Não consegui, passou aleatoriamente para mim, não consegui ver quem é que Opa, gente, perguntou. desculpa. Se Alguém for o filme perguntou como lançar Sacis, já está o disponível no filme. YouTube, tá? É só colocar Sacis ou Bruno Bené que vai aparecer no YouTube. Vai lá, vocês querem o canal dele, hein, gente? Faz comigo, faz com ele. Ô, Bruno, então, o que você Tá bom acredita demais. que mais tocou o público e os jurados essa obra deste filme que você acabou de falar? O Que tá... quê? O que tocou? O que acredita, o que mais tocou o público e os jurados nessa grande obra de Sacis e da Luta? Eu assim, sou suspeito para falar, mas eu acho que o que mais toca mesmo, assim, o que mais tocou é o carinho, cuidado que a gente faz os filmes, né? Eu não faço filme sozinho. Junto nesses filmes, nesses dois filmes que você obrigado aí por estar elogiando, Sacis e a Luta, são filmes construídos por muitas mãos, né? Eu acho que o que dá o resultado assim de agradar é a gente colocar amor, dedicação. Isso a gente coloca mesmo. E para isso a gente tem uma turma. É a Karina Potira, a Renata Barbosa, é o Sapulha, é o Kibe, os Leandrinhos, né? O Leandro Produção, o Leandro Arte, o Leandro Silveira. É, é o, é o Rafa, né? Com a sua arte, é o Gabriel Tupi, é o Henrique Frage, é a Carol. Acho que é isso. A gente tem uma turma aí, né? Que sempre constrói, experimenta e que faz com muito amor. Fico muito feliz aí de ter esses parceiros aí de Cataguases. Bruno, Eu então, sigo parte de Cataguases. vou fazer uma brincadeira com você. Pera aí, que no final eu vou fazer uma brincadeira com você. Como você define a sua trajetória atual como diretor e quais caminhos você vislumbra para os seus próximos projetos? Eu me vejo engatinhando como diretor.
né? Tem muitos caminhos ainda para percorrer, tem muita coisa para aprender. Me vejo, na verdade, um grande aprendiz, um curioso, um corajoso também, porque não tenho medo de experimentar, e um entusiasta, que gosta de reunir pessoas, artistas, para fazer. E como eu me vejo no futuro, me vejo sempre fazendo, sempre compartilhando. Espero estar mais nas produções dos amigos, como eu estive aí em Cataguases como ator há pouco tempo, na produção de um grande cineasta, assim, cara, um artista incrível, que é o Rafael Aguiar. Fiz com ele depois do ponto final. De participar, né, de mais filmes dos amigos, de estar mais perto, de estar experimentando outras áreas dentro do audiovisual mesmo, estar veredando um pouco mais para produção executiva, para o roteiro, né? Lógico, sempre com humildade, com respeito também a quem faz há mais tempo, mas tenho vontade de experimentar dentro, né, do próprio audiovisual também, outras áreas e parcerias. Então me vejo sempre aprendendo e buscando de verdade, assim. E só tenho a agradecer, assim, a tudo que já rolou. Claro que todos são trabalhos importantíssimos para construir a nossa trajetória. E eu agradeço também, além de todos esses amigos, né, daí. Se eu esqueci alguns nomes também, me perdoe, mas, enfim, tem também todos os diretores que me deram a mão aqui desde o início, né? Em especial aí o Carlos Scala, o Cezinha Rodrigues, o Duda Weisman, o Rodrigo Vanderput, Kiko Lomba, entre outros, né? Muitos outros, e profissionais de todas as áreas também que acabam me abraçando, né? De produções, que acreditam em mim e confiam em mim para estar como líder, às vezes, de uma equipe, ou trazendo aí um personagem, um trabalho como ator. Fico muito grato. E deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Eu ia te perguntar outra coisa, mas eu lembrei. Se você voltasse, você tem algum artista que você tem vontade de conhecer pessoalmente? Tipo, conhecer Thiago Lacerda, Ana Parócio, esse artista da Globo, assim. Você deve conhecer pessoalmente outros que trabalham lá dentro. Você sente saudade de atuar na Rede Globo? Então, na verdade, eu não fiquei trabalhando, né, na TV como ator, assim. Eu fiz participações. A minha última participação foi numa novela que eu fiz um policial, foi a... Eita, Camille. Já vou lembrar, uma novela da Sete. E antes disso tinha feito Da Cor do Pecado, os mais, mas sempre como ponto. E não tive essa vivência de trabalhar dia a dia, né, na rotina como ator. Sempre que eu trabalhei como ator, é sempre muito pontual. É uma participação, enfim. Então, eu não tive, né, esse momento do trabalho de ator na rotina, com contratos, não experimentei isso. Agora, se tem alguém que eu gostaria de conhecer, eu acho que eu conheci muitas pessoas assim que eu sempre admirei, tive oportunidade com os trabalhos assim de encontrar no cinema, admiro muitas pessoas, mas pensando em ator, assim, Com no admiração, na momento... verdade, eu vou pensar. Com Oi, admiração. oi? Se tem algum artista que você admira muito, seja de cinema ou da televisão? Tenho vários artistas assim em questão de áreas, né? Não só do ator propriamente dito, mas sou muito fã, assim, principalmente da galera de produção, sabe, direção. Mas eu não tenho um nome, uma pessoa assim que, caramba, como eu queria. Eu admiro muitos. Acho que estamos vivendo um momento muito bacana, né, do cinema nacional. Então, acho que todos os nossos colegas contemporâneos, mestres,
estão fazendo agora são motivo de admiração. Tem o Jeff D, né? O próprio Cezinha, que é esse cara aí que, né, me deu a mão pela primeira vez aí para eu iniciar também aqui no Rio, lá em 2003. Eu sou muito bairrista, Camilinha. Eu acho que meus ídolos estão perto, assim. Eu gosto de valorizar também os nossos. Se você algum agradecimento especial, Bruno, para fechar nossa entrevista de hoje, algum agradecimento especial? Eu quero te agradecer em especial, né? Você que é uma pessoa super dedicada, eu acho que é isso, que experimenta, que mete a cara, né? Se produz, corre atrás, você vai, né? Busca. Então, eu quero um agradecimento especial hoje para você, Camilinha, que você continue sendo essa mulher corajosa, Obrigada. com esse brilho no olhar, quando você entrevista, com essa curiosidade, com essa benevolência que você tem de sempre levar, né, todo mundo, levantar todo mundo. E quero agradecer também, em especial, Camilinha, Fica à ao vontade. Polo, ao Polo do Audiovisual, né, que é muito importante para a gente aí na região, através aí do Polo, né, nós fomentamos diversos projetos de filmes, não só nossos, mas trabalhamos em grandes produções e estamos transformando as nossas produções em grandes produções através dele e, obviamente, através do Polo, né, a Energisa, que é a empresa sede em Cataguases e região, que, cara, não tem como não agradecer também, porque sempre está não só comigo, né, nos projetos, mas em todos os projetos dos amigos que eu vejo, na grande maioria, obviamente, quando pode. Então, acho que é muito importante para a gente aí, no fomento, né, as produções, principalmente regionais, que eu acho que hoje a gente está se vendo, se valorizando. Agora tem a Faculdade de Cinema em Cataguases, que é muito legal. Que orgulho me dá ver meus amigos se formando. E aproveito também, então, para incluir aqui em especial aí todo mundo que faz cinema em Cataguases e região. Alguém perguntou assim, convida aí, amiga, para vir a Cataguases. Falei, calma, vou convidar. Me convidar o quê? Desculpa. Oi? Me convidar para... Eu não ouvi. Cataguases, você vem pra cá de novo. Ah, com certeza, estamos começando uma pré-produção de um novo filme e aí vamos rodar por aí com essa turma incrível. A gente já está chegando, Cataguases. E me chamem para ir para aí também, hein? Para fazer as vozes dos personagens na animação e para atuar nos filmes de vocês. Ó, me chama pro seu filme também, hein? Eu participei de 3. A Olívias, participei dos Corações de Marcos da Renata, documentário do Código Taguás, e foi do Cor da Puqueira, eu participei de estilo produção, e participei agora de um outro, lá que eu não lembro mais o nome, que fala de LGBT. São só Olha, esses. poxa, Sim. parabéns, Camilinha. Quando tiver oportunidade, vai ser um prazer, sim, ter você. E você, independente também, você vai no nosso set para conhecer um pouquinho o trabalho. Aí você vai, faz entrevista com o povo, tá bom? Muito obrigada, Bruno. Que Deus abençoe, te proteja, todo o sucesso do Obrigado a mundo. você. Obrigado a Tá muito você. Deus bem-vindo. te abençoe e Ó, proteja também e que você um continue. abraço. Tamo junto. E só para lembrar, gente, que a entrevista nossa minha com o Bruno vai ficar no YouTube. Vocês podem rever quantas vezes quiser, né, Bruno? Vai lá, Por curte, favor. compartilhe com os amigos e ative o sininho. Também se inscreve no canal do Bruno, também do Polo Audiovisual da Zona da Mata Mineira, também a Rede Globo no Globoplay. Não é, Bruno? E a Netflix. Não é isso, galera? Obrigado. Com certeza, Camila. E, ó, estão comentando aí, é verdade. Camilinha, a melhor entrevista da cidade. Sucesso. Beijo, Bruno. Até a Beijo, próxima. Camilinha. Tudo de bom. Onde é só um X, hein, você sai. Até a próxima. Tchau. Tchau. É só sair um xizinho, né? Você acha que é o quê? Que é foto? Achei que ia sair aqui, apareceu. Tum, tum, tum. Foi.
Valeu, gente. Obrigado aí quem acompanhou. Quem não conseguiu acompanhar, assistir pelo YouTube. Beijão. Tá bom. Gente, que comentário, gente. Calma, deixa eu ler esses comentários. É um por um, calma. Mantenha calma. Deixa eu ler, tá todo mundo comentando. Pera aí. Calma aí, gente. Calma aí que eu vou ler cada um. É muita gente que entrou. Calma, deixa eu responder cada um. Ó, Zé Barreto, Bruninho, Kelsey, Viana, Lari Souza, Mixtone, Acide, boa noite. Rodrigues, Edu, Mendes, Pedro Algum Oficial, boa noite. Um abraço para Itamaraty, Cataguás. Um abraço ao Itamaraty de Minas, Cataguás, obrigada. Cinema, Café e Prosa, obrigada, boa noite. Arquiteto, boa noite, obrigada. A EPN. E o filme de Franzina e Wilson? Ah, agora que eu vi o comentário. Vai ser lançado que dia? O Bruno vai responder, tá, gente? Depois ele vai responder no privado para mim, eu passo para vocês as informações. Roberto, Samu, Pablo, Joey Masquem Rosa, Modas, José Geraldo da Silva, Beatriz Siqueira, César Cidade, obrigada, boa noite. Rodrigo Sapui, aquele abraço, amigo, tudo de bom? Edumarque.arte, boa noite, obrigada. Live Stone Mills, Charles, amigo, boa noite, obrigada. Loris Lobo, boa noite. Ju Mamãe de Dois, boa noite. Gente, quem tiver Instagram, me segue aí que eu sigo de volta, hein? RHM Modas, Valdir André, Carlos Chagas, diretamente da Sudamérica Cataguases, Cadas Foods, Felipe Santana, obrigada, Felipe. Bruno, Jesus, boa noite, obrigada. Gustavo Pereira Filho, Isaías, que não é meu amigo, é outra pessoa. Isaías, Celpis, boa noite, obrigada pelo carinho. Maria Pega Oliveira, zero, boa noite, obrigada. Gilson Geto, boa noite. Começar a me seguir, obrigada. Júlio Braga, 84, obrigada. Cristo P. Braga Guzman, boa noite, obrigada. Espaço Peça Monto Verde, obrigada. Andréia, todo mundo aí. Isaías Vieira, meu amigo, obrigada. Lorena, nossa próxima convidada, dia 30 de novembro. Tá chegando, hein, gente? Semana que vem, ela é minha próxima convidada. Lembrando que amanhã, minha próxima convidada vai ser a Giovana, a partir das 4 horas da tarde. E lembrando que vai ser gravado. Depois a gente vai exibir no Instagram e no nosso canal no YouTube. Tá bom, pessoal? A gente vai exibir no nosso canal no YouTube na sexta-feira, a partir das meio-dia. Tá bom? No YouTube e no Instagram. Isaías, sucesso, obrigada. Maria Fute, boa noite, obrigada. Isaías de novo. Thiago Guerra, Jones, boa noite, obrigada. Isaías, Camila, sou sucesso, obrigada. Obrigada. Isaías, assim, eu sou influencer e ator. Admiro o trabalho da Camila. Parabéns. A melhor entrevistadora da cidade. Que chique, gente. Peraí que eu vou tirar um print aqui. Calma aí. Pronto, tirei. Obrigada pelos comentários, gente. Parabéns, amiga, arrasou, amei a entrevista. Vamos atuar juntos. Calma, gente. Tô vendo um por um. É muita gente me respondendo. Calma aí. Washington, obrigada, gente. Obrigada. Gente, vocês tenham uma boa noite. Obrigada, gente, pelos comentários. Obrigada pelo carinho, tá bom? Só para lembrar, eu vou colocar aqui no feed a minha história, para vocês poderem conhecer um pouco fundo mais a minha história, tá bom? E é isso. Um meu beijo, um abraço para todo mundo que participou da live. Quem não pôde participar, pode assistir gravado. Fiquem à vontade, comenta abaixo do vídeo, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!